Olá, boa tarde. Mais uma domingueira muito especial. Eu aqui, você aí, nós aqui reunidos, que coisa bacana, né? É muito bom. Este Leão, que é o Lar Espírita Alvorada Nova, que fica no município de Parnamirim, aqui no Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil, sempre nos dando essa oportunidade deste encontro semanal, um encontro que nos traz boas reflexões e que certamente nos toca a alma, o corpo, a mente, o espírito, enfim, somos todos tocados. Desejamos muito boas-vindas a você que está aqui conosco, que aproveitemos o melhor possível mais este domingo, que já passou aí bastante, né? Mas ainda tem um pedacinho de domingo, que é um domingo maravilhoso, e que é muito bom saber que você está aqui com a gente. Então, vamos fazer aqui a nossa oração para darmos início à nossa domingueira do Leão. Deus, Pai de amor e bondade, quanta felicidade termos vida, termos dons, termos bênçãos, termos tantas coisas que vêm de Ti para nos agraciar cada dia, cada instante, a nossa própria essência. Agradecemos muito porque aqui estamos, sempre contando com a tua bênção direta, indireta, mas todas elas são bem diretas, a nos indicar que temos muito que agradecer. Só nos resta fazer com que a nossa gratidão se expresse através das nossas atitudes, da nossa compreensão do que há melhor e fazermos o melhor sempre em teu nome, e sob a proteção dos bons amigos que consentes que estejam conosco. Graças a Deus. Então é isso, hoje nós vamos ter aqui o Maxime mais uma vez conosco. Ele vem falar desse tema aí, será que o Espiritismo é consolo para todo mundo? Espiritismo, consolo para todos? O que você acha? Pense direitinho na sua resposta, porque de repente esse para todos isso é um absolutismo, não acha? Todo mundo. Mas será que não é mesmo para todo mundo? Ou será que é para todo mundo? Eu não sei, ele vai trazer o tema para a gente e a gente vai aproveitar. Mas agora, de início, eu quero somente lembrar que em janeiro do próximo ano nós teremos a nossa jornada de magnetismo, no caso, percurso magnético, e que você veja lá na minha página jacomelo.com, que já tem inscrições. E hoje já é dia 8, portanto, só falta uma semana. Até o dia 15, você tem um bom desconto para se inscrever, tá bom? Se deixar passar do dia 15, ainda vai ter vagas, mas já com outro desconto. Então, aproveite. O nosso seminário começa no dia 18 de janeiro e vai até o dia 26. É um sábado, manhã e tarde, domingo de manhã, depois terça, quarta, quinta, sexta à noite, e mais um sábado, manhã e tarde, e um domingo, quando a gente, então, encerra esse seminário aí, esse encontro, que será teoria e prática, tá bom? Vou chamar aqui o Maxime, ele vem para assumir. Max, venha para cá, meu garoto. Olá, boa tarde. É uma alegria imensa estarmos aqui mais uma vez para conduzir o tema, as reflexões da tarde, que vão quase iniciar a nossa noite desse domingo, um domingo pós-feriado. Esperamos aqui que todos tenham tido um bom final de semana e vamos aproveitar para concluir o final de semana com algumas reflexões, com algumas proposições, esperando que o nosso coração se renove a cada vez que a gente fala do Mestre Jesus, dos seus ensinamentos. Propusemos esse tema, e antes eu já vou até abrir parênteses aqui, solicitar a paciência dos irmãos, das irmãs que nos assistem, porque vou ficar consultando alguns textos para poder ir comentando ao longo da nossa fala, e por vezes, embora a gente esteja aqui projetando para a nossa percepção apenas, então pode ser que a minha vista desvie um pouco, alguns momentos da câmera, e aí é porque estarei fazendo algumas leituras, que está também projetado aqui no computador, mas que não vai chegar
para vocês que nos assistem. De todo modo, aquilo que é de maior relevância, a gente vai fazer a leitura de modo integral ou resumida, para que a gente não perca a ideia que a gente quer oferecer como reflexão para esse fim de domingo, essa domingueira no Leão. Uma gratidão a todos que nos escutam, que nos assistem, e ao convite também tão generoso e fraterno com que a gente sempre aceita ou busca aceitar com o coração cheio de festa, de alegria, porque falar do Mestre Jesus, falar do Espiritismo, falar do cristianismo, trazer esses conhecimentos que vêm nos banhando essa existência com tanta força nas nossas vidas, nós sentimos-nos muito responsáveis melhor dizendo, que estamos com uma grande responsabilidade ao tratar desse tema. Então, por isso, sentimos também que precisamos abraçar, não é, essa proposta com muita seriedade, com muito ânimo, com muito bom ânimo, que é o de divulgar, o de propor as reflexões para aqueles que nos escutam, porque a mensagem espírita, que é a mensagem do Cristo, de uma forma, não vou dizer atualizada, porque a mensagem do Cristo não está desatualizada, mas a gente entende que o Espiritismo, ele nos vem trazer uma interpretação, uma leitura, um aprendizado mais sólido, mais real sobre os ensinamentos do Cristo, que ao longo desses séculos, desde a sua vinda à Terra, foi, vamos dizer assim, deturpado algumas vezes, foi enfraquecido em outros, né? E essa leitura, essa interpretação, essa busca pelo Evangelho, ela foi saindo um pouco da proposta inicial que o Cristo e os seus seguidores abraçaram desde da alvorada cristã. Então, como proposta, o Espiritismo tem essa revivescência do cristianismo, e a proposta do tema de hoje vai versar um pouco sobre isso. Espiritismo, consolo para todos, é a indagação que nós fazemos para orientar a nossa temática. Pois bem, nós começamos a nossa reflexão baseando a nossa fala num texto do autor português, que escreveu em português, o padre Antônio Vieira, talvez um dos mais cultos homens, né, que falam a nossa língua, que falaram a nossa língua à sua época, um dos mais renomados escritores, embora a sua ideia não era a de escrever, mas assim a de proferir sermões, como padre que foi, mas graças a Deus, podemos dizer assim, os seus sermões foram anotados e foram compartilhados, e hoje temos obras que estão aí para todos que quiserem acessar e ler e conhecer a obra do Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, ele escreveu dentre os seus sermões, um deles chamado Sermão da Sexagésima. E o Padre Antônio Vieira, é importante destacar, como um valioso escritor que falamos da língua portuguesa, ele é inclusive estudado nas academias, na academia onde se estuda as letras, os estudantes da literatura estudam as escrituras, né, a escrita do Padre Antônio Vieira com grande valor, pela forma com que escrevia no período barroco, em que ele tinha os seus argumentos, a sua forma de apresentar um tema, a sua forma de provocar e de refletir. Então, começamos nessa nossa fala da tarde de hoje, trazendo um pouco do que ele escreveu. Então, nesse sermão, nós às vezes vamos falar de texto ou de oratória, mas é um sermão. O sermão do Padre Antônio Vieira, ele
esse da 60ª, ele versa sobre uma coisa muito curiosa. Então, já no início, e eu vou deixar bem claro aqui, eu não vou esmiuçar o sermão, vou pegar apenas algumas ideias para trazer para a nossa fala da tarde de hoje, alguma reflexão para a tarde de hoje, e o Padre Antônio Vieira, e não vou também dar dicas de como ele encerra o seu sermão. Então, vou pegar algumas pinceladas, deixando aí para os curiosos poderem depois fazer uma leitura, ou mesmo hoje em dia, com o advento da internet, a gente consegue ouvir o próprio sermão sem precisar, se tivermos dificuldade de acessar a leitura, porque às vezes pelo computador, o celular não é tão bom ou tão agradável, então se pode sim baixar um áudio e ouvir esse sermão, dura aí 1h30 talvez, 1h30, 2 horas de sermão. Então, o sermão da 60ª, ele gira em torno de uma temática que é muito significativa para todos nós, os cristãos, ou deveria ser muito significativa. E ele estuda a parábola do semeador e vai analisar minuciosamente alguns dos aspectos da parábola, que nós não vamos aqui entrar nela. É uma parábola muito significativa para os cristãos, que fala da semente, que fala do solo, que também fala do semeador. Fica aí uma dica de leitura, porque ele vai apresentar várias interpretações sobre essas 3 figuras e sobre o tipo de solo que cada um de nós apresenta em nosso coração, mas enfim. Padre Antônio Vieira, ele sai com uma pergunta mais ou menos assim: por que é que, antigamente, ele está falando certamente dos primeiros cristãos, porque o Padre Antônio Vieira está ali, muito provavelmente, depois do século XVII, agora eu não me recordo bem o período, mas é mais ou menos por aí. E aí o Padre Antônio Vieira, ele começa indagando por que é que naquela época poucos convertiam tantos, e hoje muitos tantos convertem tão poucos. E aí ele vai discutir no seu sermão se seria porque o que a gente tem para apresentar, ou seja, a mensagem do Evangelho, a mensagem do Cristo, será que ela é pobre, é fraca? E aí ele vai dar seus argumentos para dizer se é por isso ou não. Estou só deixando as pistas, é claro que nós sabemos a resposta. Será que a culpa, então, é de quem escuta? E aí ele também apresenta seus argumentos. Ou será que a culpa é de quem apresenta o Evangelho para os outros, se colocando como um desses, por ser um padre na sua época? E aí, dentro dessa proposta de quem apresenta, ele elenca lá várias possibilidades. Seria por falta da habilidade da fala? Seria pela forma com que ele apresenta o tema? Enfim, ele dá outras várias possibilidades e vai discorrendo sobre tudo isso. E ao final, para quem lê o texto, vai perceber o que é que ele apresenta como o real fator que, no passado, poucos convertiam tantos, e hoje tantos não convertem quase ninguém. Antigamente, uma semente gerava 100, mais ou menos, como se fosse isso. E hoje, 100 sementes praticamente só gera uma ou menos do que uma de retorno. Vale muito a pena essa leitura. Mas tem uma coisa que a gente quer destacar desse sermão do Padre Antônio, o Padre Antônio Vieira. Ele, ao final, ele disse uma coisa que foi talvez uma das que mais me marcou nessa leitura. Obviamente, a gente vem falando do texto, né? E ele tem muitos aspectos que vai nos tocando e até nos fazendo gerar reflexões nunca antes ainda pensadas sobre esse tema, sobre a própria parábola. Mas, enfim, ele termina, numa das suas afirmações, no seu sermão, fazendo de um exemplo, dizendo que havia um exemplo em Coimbra, né, Portugal. Haviam 2 grandes pregadores, bem famosos pelos seus escritos, e alguns doutores da universidade propuseram que vamos ver quem é o maior desses pregadores. E algumas pessoas diziam que, sem dúvida, é esse, e outros diziam, sem dúvida, é aquele outro. Até que chegou alguém e disse assim: entre 2 sujeitos tão grandes, não me atrevo a interpor juízo. Só direi uma diferença, que sempre experimento.
Quando ouço um, saio do sermão muito contente do pregador. E quando escuto o outro, saio muito descontente de mim. E aí o Padre Antônio, ele termina depois de dizer isso: algum dia vos enganastes tanto comigo que saíeis do sermão muito contentes do pregador. Agora quisera eu desenganar-vos tanto que saíreis muito descontentes de vós. Semeadores do Evangelho, eis aqui o que devemos pretender nos nossos sermões. E aí ele fala uma fala significativa para os que pregam, mas sem dúvida a pregação do Evangelho não está na oratória, não está na fala, está na vivência. Então é para todos, não apenas para os que estão aqui no microfone, no púlpito, na frente das telas, é para todos. Não que os homens saiam contentes de nós, senão que saiam muito descontentes de si. Não que lhes pareçam bem os nossos conceitos, mas que lhes pareçam mal os seus costumes, as suas vidas, os seus passatempos, as suas ambições e, enfim, todos os seus pecados. É forte. E o Padre Antônio Vieira, ele não chegou a ser excomungado, mas ele foi expulso algumas vezes pela verdade que ele expunha em seus sermões. Vamos tentar traduzir em outras palavras o que ele, talvez, nós não podemos aqui, não é, fazer uma compreensão total, porque ele tem talvez muita profundidade naquilo que disse, naquilo que escreveu, mas nós ousamos fazer algumas das reflexões. Nós ouvimos certa vez dizendo assim, que o Espiritismo, e a gente vai ver até quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Os Bons Espíritas, né, sobre o que quem seriam esses bons espíritas, vamos dar uma pincelada nisso logo mais, mas a gente vai aprender que o Espiritismo, em sendo o consolador prometido, então, para consolar, deve haver, talvez, alguém que esteja em sofrimento. E se nós pegarmos esse livro que nós estudamos, que nós deveríamos ter como um livro não só de cabeceira, mas como um livro de bolso, um livro de botar embaixo do braço, um livro para estar em cada lugar. Outro dia desse estivemos em um centro espírita que fazia uma atividade social, e nós chegamos, já tinha começado as atividades e vimos o Evangelho aberto em algum local específico. E logo mais a gente via uma pessoa que chegava novo e ia lá para o local onde estava aquele livro, fazia a leitura e seguia. Depois a gente via outra pessoa que chegou lá, o livro estava aberto, e aí percebemos que aquela tinha sido a leitura do dia, que talvez tenham havido, né, no comentário inicial, e logo em seguida aqueles que chegavam para se inspirar no trabalho, passavam, faziam a leitura. Então é um livro que todos nós devemos, não só deveríamos, mas devemos ter como a nossa segurança, nossa bússola, aquilo que vai nos guiar nesses dias da nossa existência. Então, voltando aqui para o que dizíamos, então o Espiritismo, ele é esse consolador prometido, ele é o conforto, ele é o consolo para o aflito. Então, para todos nós que estamos enfrentando as dificuldades da vida, as aflições, as tormentas, os grandes desafios que colocam o nosso coração à prova, que são os testemunhos verdadeiros, que são os calvários das vidas de cada um de nós, sim, o Espiritismo é sim esse consolador nesse momento. E tanto é que, por uma interpretação bem própria, que a gente às vezes apresenta, é que quando a gente vai ler esse livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente observa que Allan Kardec, ele escolhe alguns capítulos para iniciar a apresentação desse grande livro, não é? A gente vai ver Allan Kardec primeiro trazendo o Cristo, ou a ideia, a presença de Deus, o decálogo, o crescimento da ideia, vamos dizer assim, de Deus. Primeiro Moisés,
depois o Cristo, depois o próprio Espiritismo, para nos sedimentar, para colocar como base onde nós estamos. Mas logo em seguida, a gente já começa a ter uma base, a descobrir que o reino do Cristo não é deste mundo, como a talvez dizer, ó, estamos nos preparando, mas o reino ainda não é aqui. E aí a gente vai ver itens importantes como o porvir, a gente vai ver a vida futura, e esses itens a gente vai, sobre a vida futura, a gente vai refletir sobre o que a gente está fazendo aqui e o nosso amanhã, como apresentando aquela consolação que muitas vezes a gente não encontrava em outros pensamentos, em outras ideias. No capítulo 3, Allan Kardec vem trazer para nós a ideia da pluralidade dos mundos habitados, porque se não acontece tudo aqui, né, a felicidade não será aqui, nesse ponto onde nós estamos, então onde ela poderá estar? E aí a ideia do progresso, a ideia de que a gente vai dando novos passos a cada existência, a cada dia, se assim quisermos. Então a pluralidade dos mundos vem nos dizer, olha, nós estamos aqui, mas amanhã poderemos e certamente estaremos em outras moradas, há muitas moradas na casa do meu Pai. Capítulo 4, a gente vai aprender sobre a reencarnação, mais uma vez mostrando uma base para que a gente consiga estar preparado para o que vem logo depois, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, para que a gente fale de aflição, para que a gente fale de conforto espiritual, para que a gente fale de consolo, para que a gente possa apresentar esperança, para que a gente possa sedimentar uma fé, a gente tem que ter uma base racional, uma base raciocinada, e ele apresentou essa base nesses primeiros capítulos. Então, até o capítulo 4, ele está apresentando, vamos dizer assim, a base sólida, apresentou Deus para nós, apresentou Cristo, apresentou o Espiritismo como uma sequência de tudo isso, mostrou que os mundos são habitados, a lei do progresso, mostrou a reencarnação, a justiça da reencarnação, consequentemente, aquilo que fizemos no passado que vai repercutir no hoje, e aquilo que fazemos hoje que vai repercutir no amanhã, e aí a gente estuda o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Não fiz a contagem hoje, mas eu acho que eu já fiz outra vez. Se não me engano, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, como para que identifiquemos ali a base do nosso conforto espiritual para todos os tipos de provações. No entanto, o capítulo seguinte, o capítulo 6, é o capítulo onde Allan Kardec apresenta o conforto do Cristo para aquele que o segue. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, vinde a mim, aquele que eu segue, aquele que eu procura, e o conforto, o consolo, o alívio, e outras pessoas gostam da expressão, e eu também gosto, o refrigério para as dores, as tormentas, as angústias da alma. Encontrareis em mim, que sou manso, que sou humilde de coração. Então Jesus tem essa fala para todos os corações em aflição. Se o buscarmos, encontraremos sim esse conforto tão esperado no Mestre, no Cristo, se aprendermos com ele. E o interessante é que os capítulos que virão depois, se aprenderdes comigo, que sou brando, que sou manso e humilde, nos parece como uma apresentação daquilo que precisamos aprender para que a gente dê novos passos e que sofrimento não seja mais o grande motivo das nossas existências, o grande propósito das nossas vidas. Então, o sofrimento, ele tem sim o seu propósito, ele encontra conforto, consolação no Cristo, mas existe algo mais, o que vem depois, algo que está além. E a gente precisa dar esse passo adiante. E aí, outro dia, e aí foi daí onde a gente tirou o tema da nossa fala de hoje,
Outro dia a gente escutou uma frase que dizia assim: Espiritismo ou cristianismo, ele é consolo para os aflitos, ou deveria ser o consolo para os aflitos. Mas para aqueles que estão confortáveis, para aqueles que estão consolados, o Espiritismo deveria ser uma aflição. O Espiritismo não pode ser um conforto para o que já está confortável, porque o que está confortável precisa agora se mexer, precisa agora se modificar. E a frase, a sentença e a oratória final, né, a expressão final do padre Antônio Vieira ia mais ou menos nessa linha, quando ele dizia: não que lhes pareçam bem os nossos conceitos. Eu não quero fazer uma exposição para que os meus conceitos sejam bem apreciados. Eu não quero que você saia daqui feliz. Eu não quero que você saia daqui me elogiando. Eu não quero que você saia daqui me aplaudindo. Eu quero que a minha fala reverbere no seu coração e você identifique onde a mensagem que eu apresentei fala forte no seu íntimo, proporciona uma motivação para a mudança daquilo que precisa ser modificado. Então, sob essa perspectiva, o Espiritismo ele não pode ser consolo o tempo todo para todas as pessoas, porque se a gente está muito bem obrigado, eu escutar uma palestra, eu escutar uma exposição, eu ver qualquer coisa alusiva à mensagem cristã e aquilo me deixar de braços cruzados, de pernas para o ar, do jeito que eu já estou ou estava, então aquela de acordo com a sentença aqui do Padre Antônio, aquela afirmação, aquela pregação, aquele sermão, não terá sido válido. O próprio apóstolo, vou procurar aqui, Saulo de Tarso, na sua epístola aos Gálatas, ele diz assim: acaso eu busco a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, no caso, a gente está falando aqui das pessoas, eu não seria servo do Cristo. Então, muitas vezes, a ideia do cristianismo, a ideia do espiritismo deveria ser, nas nossas vidas, para provocar a nossa inquietação. Como eu estou me comportando no dia a dia, como eu estou lidando com as situações difíceis. É claro, se eu vivo um grande drama na minha vida pessoal, uma profunda enfermidade, eu preciso me abastecer na vida do Cristo, nas palavras do Cristo, na mensagem consoladora do Espiritismo, para que eu me reabasteça, para que eu me fortaleça, para que eu esteja preparado para todas as circunstâncias que me hão de acontecer no amanhã, sejam aquelas as que eu desejo, sejam aquelas que eu não desejo, mas que da vontade do Pai vai acontecer. Então nós precisamos ter o coração preparado para tudo isso, e o Espiritismo nos ajuda, e eu expresso aqui uma fala de um amigo que ele diz assim: o Espiritismo, na minha opinião, é a ferramenta mais afiada, é o instrumento mais afinado para compreender a mensagem do Cristo e me confortar diante das minhas dores. E é verdade, porque nos apresenta, a gente falou aí, ó, se a gente sabe que Deus existe, que Deus é amor, que Deus é bondade pura, se a gente sabe que os mundos são habitados, se a gente sabe que a gente está progredindo, se nós sabemos que a gente reencarna, se nós sabemos que a morte não existe, nós temos aí uma plataforma, uma base, um sedimento para a gente pisar sem medo. Sem medo de qualquer coisa, ou deveríamos pisar sem medo de qualquer coisa que poderia vir, porque a gente sabe que está amparado pelas mãos divinas. Então, o Espiritismo, ele nos consola diante dessas circunstâncias mais difíceis, porém, ele também tem uma outra proposta, que a gente aprende lá no item dos bons espíritas, quando a gente estuda nesse capítulo, onde o Allan Kardec apresenta
o homem de bem, onde Allan Kardec apresenta os bons espíritas, e vai apresentar outras tantas mensagens. Na mensagem dos bons espíritas, a gente aprende que o espiritismo bem compreendido e sentido, sobretudo bem sentido, não é compreendido apenas, mas sobretudo bem sentido, nos conduz ou conduz aqueles que o estudam forçosamente aos resultados que a mensagem anterior foi apresentada do homem de bem. Se depois a gente fizer uma leitura, vai ver aquilo que o homem, o verdadeiro homem, a pessoa de bem deve vivenciar e que o espiritismo, quando bem compreendido e sentido, faz a gente seguir aquele caminho que caracteriza o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que um e outro são a mesma coisa, palavras do codificador. Então a gente pode dizer que é espírita, a gente pode dizer que é cristão, mas a gente precisa sentir o espiritismo, a gente precisa compreender e a gente precisa sentir. Em capítulos anteriores, capítulo 6, a gente aprende que a gente deve amar com o Espírito Verdade, a gente aprende que a gente deve se instruir, sentir e compreender o Espiritismo. Coração e razão andando juntos. E aí lá na frente, nesse item dos bons espíritas, a gente aprende que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral. Primeira coisa. O que é transformação moral? É o seu crescimento diante das virtudes que existem, conhecidas, que nós sabemos existirem, e a gente crescer com essas virtudes. É a gente elevar o padrão moral, transformando-se. Esse é um verdadeiro espírita, não é pela sua perfeição, não é pela sua pretensa perfeição, não, é vaidade isso, mas é pela sua busca, pela transformação que acontece constantemente na sua vida. Que transformação? Transformação moral. E, segunda coisa, pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Puxa, se eu escuto uma pregação, por exemplo, se eu leio um livro, se eu escuto uma música, se eu vejo uma boa ação, e aquilo me faz sentir bem, e me alegra, e me anima, e logo depois eu sigo a vida de forma indiferente àquilo que eu assisti, então é possível que eu não esteja conseguindo identificar as más inclinações que carrego ainda. E se eu não consigo identificar as más inclinações que carrego, dificilmente eu vou fazer um esforço para domar, para dominar, para pegar aquela má inclinação e aquietar, acalmar, deixar de alimentá-la. Então, o verdadeiro espírito, ele identifica. Por isso, Santo Agostinho, na sua questão 919, ensina-nos como fazer isso, não é? No conhecimento de nós mesmos. Quando Allan Kardec indaga sobre, eu vou fazer a leitura aqui, o meio prático, qual o meio prático mais eficaz que o homem tem para se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então, Santo Agostinho vai nos dar uma grande lição, dizendo até de como ele fazia quando estava reencarnado entre nós. Mas a gente não vai aqui destacar a mensagem de Santo Agostinho. Queremos destacar um outro aspecto dessa própria resposta que tantas vezes passa despercebida das nossas vistas. Lá no finalzinho, antes da assinatura da resposta, Santo Agostinho diz assim: sei que há muitos que dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. Ou seja, eu tenho certeza do presente, mas o amanhã não é certo. Eu não sei amanhã. Aí muitos ainda dizem assim, até espíritas dizem, concordam com essa afirmação, amanhã ninguém nunca voltou para dizer como é que é do lado de lá, se tem do lado de lá, então vamos aproveitar o aqui e agora, porque o amanhã ninguém sabe, o amanhã é incerto. Essa é uma ideia que percorre a humanidade há muito tempo. E olha só o que Santo Agostinho diz para nós. Ora, esta exata ideia exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo. Olha só o que ele está dizendo,
essa ideia de que o amanhã é incerto, é isso que a gente quer retirar do seu íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Ponto. Primeira parte do comentário que queremos fazer. Não queremos deixar nenhuma dúvida de que o amanhã não é incerto, é certo. De que o amanhã ele existe e virá. Depois dessa vida vem mais coisa. E a gente não pode ter dúvidas disso. É por isso, é isso que queremos tirar do seu íntimo. Santo Agostinho disse isso. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio dos fenômenos para lhes atingir os sentidos. Lembram como surgiu o Espiritismo? Fenômeno das mesas girantes, aquilo que vai chamando a atenção das pessoas, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. É com este objetivo que editamos a obra O Livro dos Espíritos. Nossa, então a ideia do Livro dos Espíritos existe para que a gente tire do nosso íntimo a ideia de que o amanhã é incerto. O amanhã não é incerto. O amanhã é completamente certo e podemos dizer uma coisa, previsível. Ele é previsível? Como assim? Uma bola de cristal? Não. Mas onde está o vosso tesouro, estará teu coração. Quer saber onde estarás amanhã? Sabe onde está hoje o teu tesouro? Em que você está colocando o teu tesouro? E aí vamos voltar para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma mensagem que eu acho belíssima, no capítulo 5 do Bem-aventurados os Aflitos. Mensagem chamada, em algumas traduções, a verdadeira desgraça, uma palavra, né, bem forte, outras são chamadas de a infelicidade real, tem outras traduções. Vamos pegar essa daqui que a gente copiou, a verdadeira desgraça, ou a felicidade irreal. Muitas pessoas falam dos infortúnios, das dificuldades, dos sofrimentos, né? E acham e comentam essas múltiplas possibilidades de infortúnios. Mas olha só o que o Espírito vem dizer para a gente. Eles veem a desgraça, né? Essa infelicidade na miséria, na lareira sem fogo, nos credores impacientes, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha da cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que queria se vestir de púrpura e que mal esconde a sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas chama-se desgraça na linguagem humana. Então ela pinta para nós, Delphine de Girardin, um panorama de sofrimento aos olhos do mundo. Então, o começo do texto é esse. Muitas pessoas dizem que no filho que desencarnou, na lareira que não tem fogo, na miséria, naquele que fica cobrando os seus débitos para que você pague, não é? O aluguel está atrasado, você fez uma conta no mercado e não pode pagar, então a pessoa está lhe cobrando. Então, isso é apresentado e nós temos isso como a desgraça, a aflição, a infelicidade. Nós pensamos muitas vezes ser assim. E é interessante na mensagem que o Espírito vem dizer para a gente, vou revelar para vocês uma outra forma de sofrimento, uma forma que ela é velada, mas que tem uma forma muito bela e florida e que muitos desejam demais. As vossas almas iludidas desejam. Então, está dizendo que a gente muitas vezes deseja um infortúnio, uma dor, uma infelicidade, uma desgraça que aparentemente está muito bem. É o que todos desejamos, muitas vezes. O infortúnio ou essa infelicidade, olha como é que ela descreve. É a alegria, é o prazer, é a fama, é a vã inquietação, é a louca satisfação da vaidade
que asfixiam a consciência, constrangem a ação do pensamento, confundem o ser humano quanto ao seu futuro. O infortúnio, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com o mais veemente desejo. Isso aqui fala muito com a mensagem de Santo Agostinho que a gente comentou há pouco, porque no momento que nós pensamos o amanhã sem certo, ou se a gente esquece que a nossa vida ela não se acaba nesse ponto em que termina o corpo, a vida do corpo físico, enquanto a gente não identifica que o amanhã ele pertence a Deus, mas a nós também, em que ele é previsível, desde que a gente compreenda conforme o que Jesus apresentou para nós, e o Espiritismo vem nos orientar, nos esclarecer, nos ensinar, nos chamar para o despertar. Se a gente não faz isso, aí a gente fica onde? Preso no mundo da matéria. No mundo material, mas não porque nós, por estarmos aqui, precisamos viver no mundo da matéria. Viver como as pessoas daqui vivem, como os nossos vizinhos, como os nossos familiares, mas nós precisamos entender que nós não somos daqui e que existe algo que a gente precisa lidar, porque o amanhã, ele virá para todos nós, e virá e vai se apresentar de uma forma talvez estarrecedora para muitos, e talvez muito aflitivas para nós espíritas. Porque se nós espíritas já sabemos que o amanhã não é incerto, se nós já recebemos o livro dos Espíritos para entendermos que o amanhã é muito mais do que certo, é uma verdade, é palpável, é concreta essa realidade, então a gente não pode alegar um desconhecimento do amanhã, a gente não pode alegar uma justificativa para nos aprisionarmos nas coisas, nas vaidades, nas coisas que pertencem e vão ficar neste mundo. Nós precisamos buscar a mensagem, agora a gente pode procurar algumas mensagens do Cristo para fortalecer esses nossos ideais e descobrir onde a gente pode melhorar, porque se a nossa fala não provoca essa vontade de mudança para melhorar, terá sido uma fala em vão. Será que Jesus, ele se dá o trabalho de reencarnar na Terra diante de todas as circunstâncias em que ele viveu, para vivenciar todas as dificuldades da sua época, das pessoas, claro, com muito amor, mas ele faria tudo isso se ele não quisesse nos ensinar o caminho para o reino de Deus? Por exemplo, se a gente for pegar nas mensagens que Jesus fala, nas palavras que Jesus fala, ele está sempre a citar o reino de Deus. Ele está sempre a citar o reino dos céus. Ele está sempre a citar o meu reino não é deste mundo. Peraí, mas se o Cristo é o nosso irmão, e se nós buscamos nele, aprendemos com o Espiritismo, que é o nosso modelo, que é o nosso guia, que é aquele a quem a gente deveria se espelhar, a gente está deixando só ele não ser deste mundo e nós somos deste mundo? Nós somos seres mais do que deste mundo. Este mundo, ele é para nós um momento de aprendizado, é um momento de experiência. Algumas vezes nós, desejando, por exemplo, aprender um novo idioma, a gente vai para um outro país, mas logo depois a gente retorna. A gente pode ver a nossa vida como uma oportunidade de aprendizado, nossa vida aqui na Terra. Então a gente vem para aprender, mas a gente vai regressar. Agora imagina se a gente vem e não aprende, e a gente começa a querer fazer tudo aquilo que não era nosso propósito. Nosso propósito era viajar para aprender um novo idioma e voltar com um novo conhecimento. A gente reencarna para aprender, a gente reencarna para lidar com algumas situações que nós não conseguimos lidar quando estamos no mundo espiritual, mas aí se a gente volta sem nenhum conhecimento novo, sem nenhuma experiência nova, sem nenhum progresso real validado pelo nosso próprio coração e consciência. Se a gente
busca o ópio do esquecimento. Olha aqui o que o Espírito diz. O infortúnio é o ópio do esquecimento. O que é que muitas vezes a gente faz da vida? A gente chega em casa, a gente, para não conseguir lidar com os próprios pensamentos, a gente liga o som bem alto. A gente bota logo um fone no ouvido e liga naquela música que faz muito som, faz muita batida, e a letra eu praticamente não entendo, ou não tem letra, ou é em outro idioma, e eu estou mais preocupado com o som, com a musicalidade, mas eu não quero muito saber do que está dizendo. Então, veja, a gente está ocupando o nosso tempo e não muitas vezes faz os pensamentos. Aí é só, claro, um exemplo e sem qualquer, porque não é a ideia aqui de dizer que estamos errados em fazer isso ao chegar em casa. A gente muitas vezes precisa desses momentos. A arte, ela proporciona isso para a gente, a música, a boa música, as melodias, mas nós não podemos fugir sempre da gente. Nós não podemos fugir 24 horas dos pensamentos que a gente deve ter para avaliar como é que anda o nosso passo a passo, o nosso caminhar, a nossa caminhada nessa existência. Senão, a gente está procurando esquecer que o amanhã não é incerto. A gente está procurando esquecer que o amanhã é certo, e aí a gente esquecendo ou fazendo de conta que se esqueceu, a questão é a seguinte: isso não vai inviabilizar a presença, a chegada do amanhã nas nossas vidas. A porta vai ser batida, e a gente vai não por ninguém, não vai ser uma entidade nos cobrando, não vai ser o Deus dizendo que a gente não fez o que deveria ter sido feito, vai ser a gente olhando para os resultados da nossa experiência e pensando assim: puxa, que resultados tão incipientes, tão pequenos, para tanto investimento. Puxa, reencarnei, passei 80 anos reencarnados, e desses 80 anos apenas exaltei as coisas do mundo, as coisas da matéria, fomentei discussões, enriquei, e aí a gente vai fazer um esmiuçado do que foi que a gente fez de crescimento verdadeiro para uma vida espiritual, e vai descobrir que a nossa caminhada foi muito incipiente, foi muito pequena. E aí não é ninguém que vai estar nos cobrando, é a gente mesmo. Meu Deus, a gente precisa voltar, preciso de nova oportunidade. Essa é a misericórdia de Deus, porque a gente já teve a oportunidade. E se nós talvez fôssemos Deus, iríamos dizer assim: olha, filho, você já teve tantas, não vai dar mais certo, não vai mais poder voltar, porque você já foi tantas vezes. Pode ser que isso acontecesse se fôssemos Deus, mas graças a Deus, nós não somos Deus. Deus é um Deus de amor, de misericórdia, e nos dará novas oportunidades. Mas precisamos mesmo buscar o tempo todo pelas oportunidades que a gente está deixando passar nas nossas mãos o tempo todo, como alguém que quer reter a água entre as mãos e a água fica escorrendo. Está mais ou menos assim a nossa vida de oportunidades. A gente aprendeu com a música, o nosso pai, temos muitas vidas na vida, mas devemos nessa vencer. E vencer nessa vida não é só a parte do conforto, do consolo, quando sofremos, isso é verdade, isso é vencer na vida também. Mas se a nossa vida está, vamos dizer assim, a gente olha para, às vezes, o sofrimento de outro e olha para o nosso, a gente pensa assim: puxa, o meu é tão pequeno diante daquele. Bom, então talvez você esteja sendo chamado para dar uma olhada nas páginas seguintes desse livro que mencionamos, o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que o Evangelho segundo o Espiritismo tem no seu capítulo 7, logo depois de toda essa parte consoladora? Bem-aventurados os que são humildes, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que são pobres em espírito, bem-aventurados os humildes, os simples, porque deles é o reino dos céus. E curiosamente a gente tem visto na nossa experiência, e nós temos agido na nossa jornada quase sempre com muito pouca humildade. Bom, se Jesus vem trazer a mensagem do reino dos céus,
se essa é a proposta talvez máxima do Cristo, apresentar o reino dos céus como algo palpável, verdadeiro e real para nós. Ele abre o seu sermão falando de humildade, de simplicidade, de bem-aventurados os pobres em espírito, porque o reino dos céus é para eles, mas a gente não procura praticar, vivenciar, encontrar as possibilidades de vivenciar essa lição. O que é que estamos fazendo com a vinda do Messias até nós? Será que a gente já teve uma experiência como a de Pedro? Outro dia desse, eu refletia sobre o momento da negação de Pedro para Jesus. Jesus tinha dito que ele iria negar 3 vezes, e na maioria dos evangelhos está dito assim, antes do galo cantar. Alguns dizem que ele negaria antes do galo cantar 2 vezes, mas a maior parte diz que foram 3, mas para a gente esse momento não é dessa interpretação. Mas sim, quantas vezes nós já negamos ao Cristo quando a gente deixa que o nosso orgulho fale mais alto do que a vontade de que a humildade esteja presente? Quantas vezes a gente deixou que a nossa vaidade mostrasse-nos muito mais do que a nossa simplicidade, do que a nossa humildade? E aí, o que é que acontece no momento em que Jesus está ali preso? O olhar de Cristo, ele cruza com o olhar de Pedro. Cruza o olhar de Pedro, possivelmente ele novamente apanha, Pedro nega outra vez, que não conhece, porque ficou com medo do que poderia acontecer com ele ao ser identificado como mestre de Jesus, e aí o galo canta. Naquele momento, as escrituras, todas elas dizem que Pedro chorou. E a gente acredita que esse seja um dos grandes momentos da vida de Pedro, que culmina, embora depois daqueles possivelmente 3 anos na presença do mestre, aprendendo, vendo as ações, vendo as curas, vendo as lições, vendo o amor com que Jesus amava, naquele momento em que o olhar do mestre cruza o seu olhar e ele acaba de negar, as lágrimas vêm logo em seguida, porque provavelmente ele identificou ali um ponto em que ele ainda não havia se corrigido, se melhorado. E o que é que a gente vê depois disso? Pedro, ele aí sim vai assumir aquele grupo de discípulos do mestre e vai ter uma jornada de um crescimento espiritual fantástico. A gente consegue ler algumas das coisas nos Atos dos Apóstolos, algumas outras mensagens avulsas, algumas outras obras, e a gente percebe que o Espírito ele se engrandece. Mas por que ele se engrandece? Porque ele identificou em si uma falha, ele apresenta uma grande dor pelo seu arrependimento, mas ele não faz com que aquilo o paralise. Aquilo o paralisa no momento, mas angustiado, ele chora, deixa que aquele sofrimento lhe banhe, mas depois ele respira, cresce e segue adiante. Como quem identificou uma falha e agora descobre que precisa corrigir. Isso lembra alguma coisa? Os espíritas verdadeiros dominam, fazem esforços para domar, para dominar as suas más inclinações. Eles são conhecidos pela transformação moral. E o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Então, Pedro era um verdadeiro cristão. E Pedro é a nossa referência. É uma das nossas, obviamente, não tanto quanto Cristo, mas é uma das nossas referências, como, lembra do que o padre Antônio Vieira dizia? Porque tão poucos convertiam a tantos. Um Pedro, é impossível aqui mensurar quantas almas, quantas pessoas se converteram verdadeiramente ao Cristo, entregaram-se ao Cristo, a mensagem cristã e a viver a mensagem cristã depois de se encontrar com esse grande apóstolo, o apóstolo Simão Pedro. Então, a gente começa a identificar que a mensagem, ela espírita, ela poderia ser mais ou menos como aquele olhar do Cristo que está procurando um outro olhar. E o mais interessante é que não há condenação no olhar do Cristo.
Não há condenação naquilo que Pedro fez, porque ele já tinha inclusive alertado Pedro, ainda hoje, nessa noite, você vai me negar. Senhor, jamais, não é? E nós às vezes fazemos isso, nunca vou fazer isso, não vou fazer aquilo, e a gente se viu caindo outra vez. O que é que Pedro faz? Na hora que o olhar cruzou, na hora que a consciência, como dissesse assim, o olhar do teu Cristo interior, da tua consciência interior, do teu eu maior, ele está olhando para você, tudo que você está fazendo, o mundo lá fora não está vendo. Talvez só Pedro soubesse que o Cristo olhou para ele. Talvez não tivesse nenhum discípulo. As anotações não dizem quem foi que relatou. Possivelmente ele foi quem relatou. Para os outros poderem anotar que ele negou o próprio Cristo. E ele negando o Cristo, ele chora amargamente, mas aquilo é a percepção de que ele precisa mudar, fazer alguma coisa. E muda. A gente apresentou. Muitas vezes a gente, na nossa vida, a gente já está encaminhando para o final, mas ainda gostaria de deixar algumas passagens muito rápidas da mensagem de Jesus. Muitas vezes na nossa vida estamos lá como Marta e Maria. Para quem não se lembra dessa passagem, Jesus chega para visitá-las, as irmãs de Lázaro, está no Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 10, finalzinho, um pouquinho depois da parábola do bom samaritano. E Jesus e Marta, né, a irmã, chega assim, mais ou menos dizendo assim, mas mestre, chama Maria, que não veio me ajudar, são tantas as coisas aqui, ela está aí sentada, quer que eu sirva sozinho? Claro, eu estou aqui fazendo a minha fala, não estou fazendo a leitura. Mas o que é que Jesus diz, literalmente? Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. O que é que são, muitas vezes, aquilo que nos afadiga, que nos deixa ansiosos, se não a vida corrida desse mundo moderno, a vida corrida que foi em outras épocas, e a gente continua como Marta, mas só uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu Jesus. Estava ali ao seu lado, aos seus pés, aos pés do mestre, colhendo todas as lições possíveis. Porque, uma vez, os discípulos, eles estavam ouvindo uma pregação de Jesus. É curiosa essa passagem, eles estão ouvindo uma das pregações de Jesus. E os discípulos dizem assim, duro é este discurso, quem o pode ouvir? E aí os discípulos estavam murmurando um pouco pelo que Jesus acabava de falar. Jesus, ora, isso é no Evangelho de João, ele tinha falado há pouco, de certo modo, sobre as coisas que um verdadeiro cristão precisa vivenciar. Sabe o que começou a acontecer? Os discípulos começaram a ir embora. Porque enquanto Jesus está curando, está muito bem, obrigado, eu quero ser curado, eu quero receber o dom da vida outra vez, eu quero receber o dom da vista, o dom da fala, eu quero voltar a ouvir, eu quero ouvir pela primeira vez, eu quero andar pela primeira vez, eu quero que os demônios sejam expulsos e assim por diante. Mas na hora que Jesus disse assim, agora vai e não tornes a pecar, ou então quando Jesus apresenta uma receita de verdadeira felicidade, porque a cura é só a ponta do iceberg, é fundamental para muitos corações, na verdade, o passo inicial para uma renovação, mas para muitos, o passo seguinte fica para depois. Esse discurso é muito difícil, quem o pode ouvir? E aí sabe o que é que Jesus chega e pergunta a Pedro, e obviamente aos discípulos, mas é Pedro quem responde, vocês querem também se retirar? Vocês também querem ir embora? Depois de Jesus falar com um pouco mais de dureza para aqueles corações que iriam verdadeiramente segui-lo, Pedro tem a coragem de dizer assim, Senhor, para quem nós iremos? Se tu, em algumas traduções, só tu tens as palavras da vida eterna. Quando é que a gente vai assumir nas nossas vidas que a mensagem do Cristo é a mensagem da vida eterna? É a mensagem que renova o nosso coração em sofrimento, mas é a mensagem que deveria renovar também o nosso coração. Vou usar aqui uma palavra que nós até usamos muito pouco em Espiritismo, mas para deixar um pouco mais impactado, ela renova os corações aflitos com esperança,
com mais fé, mas renova também, ou deveria renovar, pelo menos os verdadeiros espíritos, sim, renovam o coração do grande pecador que nós somos, ou fomos, ou estamos tentando deixar de ser. Daquele que comete erros, daquele que ainda caminha em vales, escorregando nos tropeços, e muitas vezes a gente vai argumentar que é difícil, que a gente não consegue, mas eu venci o mundo, e vocês também podem vencer, Jesus nos disse. Ele nos dá o roteiro, ele nos mostra o caminho, e a gente não carrega uma cruz mais do que os nossos ombros podem carregar. A cruz é do tamanho de cada um, não a cruz no sentido do sofrimento pelo sofrimento, mas das responsabilidades que precisamos enxergar e ver. Então, o discurso é difícil, quem o pode ouvir? Quem quer seguir. Porque quem não quer seguir vai achar que o discurso é muito ruim, é difícil, vai para lá, vai desligar, vai embora. A mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem consoladora, confortadora para o coração em aflição. E Jesus, ele confortou, ele consolou muitos dos corações. Mas Jesus também deixou uma mensagem, um Paulo da vida, um Paulo apóstolo, que foi um Saulo, um dos talvez maior perseguidor na época, no início ali da perseguição cristã, depois da morte do Cristo, se torna quem? Um Paulo apóstolo. Se torna um grande homem, o maior talvez pregador depois do Cristo, da mensagem do próprio Cristo. Mas ele identifica que precisa se renovar. E aí um ponto, é esse o ponto que queremos chamar a atenção. Se o discurso apenas anima, apenas alegra, como disse lá o padre Antônio Vieira, se você gostou do meu discurso, eu fico preocupado, porque o propósito não era esse. O propósito era que você ficasse inquietado consigo mesmo, identificando as possibilidades de melhoria a cada situação apresentada, a cada frase apresentada do pensamento do Cristo, a cada situação que foi ali esclarecida para que a sua vida fosse melhorada. Então, quando Jesus diz assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, nesse sentido que apresentamos cruz como responsabilidade, como aceitar as situações que virão, né? A própria dor que muitas vezes pode vir, o sofrimento, mas, sobretudo, essas responsabilidades que caem sobre cada um de nós quando assumimos querer mudar e começamos uma mudança. Então, se quer acompanhar Jesus, tem que negar a si mesmo, ou seja, existe algo além com que a gente precisa, buscar que faça crescer. A gente tem que se diminuir para que o Cristo cresça. A gente tem que diminuir a quem? É a gente mesmo? Quando se fala muito nisso, eu gosto de pensar que é a mensagem do Cristo, a vivência do amor, ela é o verdadeiro objetivo, e não o seu nome, não a sua vaidade, não é? E antes da gente terminar, vou deixar aqui uma obra muito significativa, pequena, que poderia ser usada por todos nós no nosso dia a dia. O livro Agenda Cristã do Espírito André Luiz, ele tem uma frase de um dos itens chamado Lembranças Úteis, capítulo 18, ele diz assim, se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, já sabe a saciedade, ou seja, com saciedade, com fartura, o que deve fazer. Então, nós já temos muito conhecimento da mensagem do Cristo. Olha, ele diz assim, se você já tem 2 semanas, já sabe com muita fartura o que se deve fazer. Mas eu queria chamar a atenção para a mensagem capítulo 3, Privilégios Cristãos, para a gente encerrar. Não vamos ler, é uma mensagem de 1,5 páginas, embora um livro pequeno, mas não vamos ler, quero pontuar 2 ou 3 aspectos apenas dessa mensagem para a gente se despedir. Privilégios cristãos. Nós normalmente vamos pensar que o privilégio cristão é consigo trabalhar em nome do Cristo, sou merecedor disso. Eu trabalho em nome do Cristo, sou merecedor daquilo outro. Olha só o que é que André Luiz coloca como um privilégio cristão. Esquecer os próprios desejos, atendendo aos superiores desígnios. Então, atendendo a Deus, por exemplo.
esquecer os próprios desejos, atendendo aos desígnios de Deus, aos desígnios superiores. Isso é um privilégio. Olha só como muda o sentido do que é ser verdadeiramente cristão. Olha outro aqui, ó. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. O verdadeiro cristão, ele sabe que viverá eternamente, viverá para sempre. Então, todas as perdas que nos acometem hoje, amanhã, que aconteceram hoje, são temporárias. Agora, quais são os lucros que eu tirei dessas perdas? O verdadeiro cristão retira lucros eternos. Guardar a fé acima da tormenta de dúvidas, calar a tempo de modo a não ferir. E assim, o verdadeiro cristão ama sem exigências, ajuda em segredo, ampara com sinceridade os que erram, perseveram no bem até ao fim. Mensagem de André Luiz, não lemos todas, só algumas frases. O verdadeiro cristão é esse, é o que consegue encontrar na mensagem do Cristo o conforto no momento da dor, o conforto no momento da solidão, da enfermidade, da traição, da tormenta, da situação mais pesarosa da vida. Mas o cristão verdadeiro, ele também dá um passo adiante. Ele consegue enxergar nas palavras do Cristo o ânimo, o bom ânimo, para reerguermos-nos de onde nós estamos, para dar passos adiante da nossa felicidade real. Não mais a infelicidade real, mas a felicidade real. Buscar viver o cristianismo na nossa vida. Se essas nossas palavras chegaram ao seu coração, eu faço festas e agradeço a Deus que isso nos tenha acontecido. Esperamos que vocês todos, nós tenhamos um bom final de domingo, uma boa semana e que Deus continue nos abençoando hoje e sempre. Vamos aqui fazer nossa oração, nos despedindo desse momento, pensando sempre em Deus, o nosso Pai celestial, que é o tema principal e deve ser sempre o tema principal das nossas vidas. E vamos dizer, Pai querido, Tu que nos criastes há tanto tempo e que nos ama desde lá, quando ainda não éramos capazes de apresentar qualquer pensamento no bem, qualquer condição de amor em nossos corações, mas que já tínhamos em nós a Tua centelha. Amávamos, e agora continua a nos amar, e continuarás por todo sempre, nos estimulando a buscar a felicidade verdadeira, nos estimulando a encontrar a vida plena e abundante, conforme Jesus, nosso mestre querido, irmão maior, nos ensinou. E nesse amor vai nos oferecendo as oportunidades de renovar os nossos entendimentos, de renovar o nosso coração no passado muitas vezes aflito, angustioso, ou tantas vezes pesaroso, um coração ainda empedernido, caminhante no mal, no erro, mas que agora, encontrando a mensagem sublime do Consolador prometido, buscamos acertar, embora às vezes com passos vacilantes, mas estimulados sempre pela presença do Mestre Jesus, pelo nosso anjo de guarda, que vela, que cuida, que nos abraça todos os dias, confiando que conseguiremos vencer a nós mesmos nessa jornada que chamamos de existência ou de vida corpórea. Deus, Pai querido, nos renova mais uma vez as oportunidades de acerto, nos renova os sentimentos do coração, as esperanças de que, não importa o que venha nos acontecer, estás conosco, essa é a nossa certeza, e que o amanhã é certo, o amanhã é de felicidade, mas hoje é um momento de trabalhar, de crescer, e por isso te pedimos, nos renova essas oportunidades do trabalho no bem, nos renova as oportunidades de crescermos no teu amor, sendo filhos amados, abençoados, mas também sendo fiéis ao que nos propomos, que é seguir os caminhos do Mestre, com passos
que nos direcionem sempre mais para o teu coração. Pai querido, abençoe cada um dos que aqui estamos, ouvindo, assistindo, refletindo, trabalhando em busca de um mundo melhor. Que o Senhor esteja conosco hoje e amanhã, por todo sempre, que assim seja.